Shalom, queridos. Hoje é João, capítulo 21. Glórias a Deus. Tem como tema estudo, tem como tema Jesus restaura Pedro. João 21 é o último capítulo do Evangelho segundo João. O discípulo amado, aqui João, discípulo amado, que estou falando. Aqui Jesus replica o milagre da pesca milagrosa, onde seus primeiros dias de ministério, ele vocacionou vários dos apóstolos. Após a sua morte, os discípulos decidiram voltar para a vida antiga. Foram pescar, mas uma noite frustrante os impediu de ter o mínimo de alegria pela manhã. Foi quando ouviram uma voz dizendo que lançasse a rede do lado direito do barco. Quando o fizeram, encontraram um cardume grande e cheio de peixes. Desembarcando, eles viram que era Jesus que tinha dado essa ordem. E ele tinha feito uma fogueira e estava assando peixes, e havia um pouco de pão para o café da manhã. Depois de comer com eles, Jesus iniciou o processo da restauração da vida de Pedro. Conversando com ele, o mestre lhe deu a oportunidade de se redimir de suas palavras e confessar seu amor pelo Senhor. Jesus é Deus dos recomeços, da segunda chance. E aí Pedro está tendo a oportunidade para ter um recomeço, para ter uma segunda chance. Por fim, João encerra seu testemunho dizendo que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus vivo. Louvado seja Deus. Simão, filho de João, você me ama? Jesus e Pedro conversaram sobre muitas coisas ao longo do tempo em que viveram juntos. Além disso, as experiências únicas que Pedro viveu com o mestre querido o colocaram em um patamar na história da igreja de muita honra. Pedro reconheceu a Jesus como o Cristo, o viu glorificado na transfiguração e ocupava um lugar de intimidade ao lado do mestre, onde só havia mais dois nomes ao lado do seu, Tiago e João. Antes de Jesus ser preso, Pedro jurou que iria com ele até a morte, se fosse necessário. Mas, ao contrário disso, ele negou que o conhecia 3 vezes. Mateus 26, 69 a 75 e Lucas 22, de 54 a 71. Mas em João 21, 15 a 19, o Senhor Jesus, após a ressurreição, prepara um momento para ficar a sós com Pedro. Nessa conversa, o Filho de Deus ajuda seu apóstolo a desfazer o erro do passado e mostra que conta com ele para o futuro. Para mim, a grande lição aqui é de que vamos cometer erros feios e graves, mas a graça de Deus é poderosa para nos perdoar e fazer seguir em frente. Louvado seja Deus. Este é o capítulo 21 de João e tomemos o exemplo, A gente tem falhado muito. É claro que se Pedro falhou e deixou aqui o exemplo, não foi ocultos as falhas dele, é porque Deus sabia que nós também iríamos ter falhas terríveis, e que assim como ele fez com Pedro, faz conosco também. Então eu estou aqui cheia de recomeços. Foi com 7 anos que eu recebi a Jesus. Então eu estou com 76 anos, eu digo, quando você estiver assistindo esse capítulo aqui, eu faço 76, estou com 75, mas quando você estiver assistindo esse capítulo, e nós estamos ainda no início, do discipulado, aqui eu já estou bem no finzinho da gravação dos últimos capítulos da Bíblia, mas você quando assistir aqui, quem sabe eu já estou até com 77, até com 80,
Não tem o tempo determinado que cada pessoa vai assistir. Então, o importante é saber que dentro desse tempo, na minha idade de 7 anos até o dia de hoje, muitas falhas, muitos erros, mas também muitos recomeços. O mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus que eu tenho, o mesmo Deus que você tem. Então, o importante é que você se exponha, porque Ele está disponível para um coração quebrantado. Com certeza, Pedro se arrependeu, porque todos que se arrependem encontram em Deus um recomeço. Encontram em Jesus um recomeço. E o Espírito Santo faz um recomeço que vai ser como se fala em relação à glória da primeira casa, da segunda casa será maior do que a da primeira. O recomeço sempre tem uma glória maior. Então eu louvo ao Senhor porque nós estamos aqui cheios de recomeços e graças a Deus que o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém começou com esse discipulado em maio de 2023, já considerando isso como um recomeço. Nós estávamos em uma parada total, estávamos assim sem nos incomodar muito com as recomendações do Senhor, nosso Deus, quando Ele falou para Josué, para não se apartar, nem ele nem o povo dele, ele como líder e todo o povo, não se apartar das palavras deste livro. Quando Josué recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, das mãos de Moisés, para entrar na terra prometida com ele, já Deus fez a recomendação para que ele não se apartasse desse livro. E aí, prosseguindo, todos os discípulos todo o tempo são as recomendações em relação a isso. Nós vemos também em Deuteronômio, bem antes de Josué, Deuteronômio também, Deus fala a Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, para também não se apartar do livro, mandando inculcar na família toda, tem a palavra escrita nas portas, em tudo quanto é lugar da casa, que a casa dele não era do nível da nossa, mas eles tinham cortinas também, então a palavra sendo assim colocada em todas as partes da casa, e não se apartarem do livro, inculcar na cabeça dos filhos. Aí você chega agora em Atos, quando você chega em Salmos, capítulo 1, versículo 3, dizendo para meditar na palavra de dia e de noite, pois se meditar na palavra de dia e de noite, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E aí, se você vai até o final da Bíblia, você só vai encontrar recomendações para não se apartar do livro santo, chamado Bíblia. Então, esse discipulado para nós é um recomeço. Nós estávamos com as Bíblias nas estantes. As Bíblias estavam nas estantes. E nós estávamos simplesmente seguindo o nosso rumo. Porque o Espírito Santo só trabalha em cima da palavra. Se a palavra não está nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, o Espírito Santo não trabalha. Ele é casadinho, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a palavra é Jesus. Sem Jesus, o Espírito Santo não trabalha. Se não tem a palavra, não tem Jesus. Então, eu louvo ao Senhor por esse recomeço que nós tivemos do Senhor, essa nova chance, desde maio de 2023, e vamos prosseguir assim, com essa chance, com esse renovo do Espírito Santo, até a volta do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.